Boa noite, Igreja do Senhor Jesus, saudamos a todos com a paz de Cristo Jesus. Ele que é o Senhor das nossas vidas, o Senhor deste lugar, amém? Vamos ficar de pé para iniciarmos este culto de celebração e de adoração ao nosso Deus. E nós vamos começar lendo alguns versículos do Salmo 9. É um salmo de ação de graças por grande livramento. Amém? E diz assim a partir do verso 7: Mas o Senhor está assentado perpetuamente, já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, julgará os povos com retidão. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. E em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Amém? Nós queremos iniciar este culto com este versículo 10. Que seja este a nossa oração nesta noite. Nós, a geração que busca a face do Deus Altíssimo. Este salmo está mostrando o nosso Deus como um Deus que executará perfeito juízo sobre as nações e que concederá perfeita misericórdia àqueles que são seus. Então disse o salmista: em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião. Anunciai entre os povos os seus feitos. Pai, engrandecemos o teu santo e eterno nome. Senhor, é na confiança completa que temos em tua palavra, como fiel, como verdadeira, é que nós testificamos aqui, Senhor, que o Senhor jamais desamparará aqueles que buscam a tua face. É por esta razão, Senhor, que ousamos esperar em ti. É por essa razão que ousamos prosseguir anunciando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E é por esta razão também, Senhor, que nós queremos cantar louvores ao teu nome. Enquanto te adoramos nesta noite, vem com a tua mão de poder para abençoar o teu povo, para abençoar a tua amada igreja. Aqueles que estão congregados aqui, aqueles que estão nos lares, alcança-nos com a unção poderosa do teu Espírito Santo. Alcança-nos com a tua palavra nesta noite, porque aqui nos reunimos em nome de teu Filho Jesus e para o louvor da tua glória. Amém. Aleluia. Louvemos ao Senhor, porque Ele é digno de receber adoração. Amém. Glórias a Deus. Amém. Nós queremos entrar na presença de Deus com ações de graças. Amém? Amém. Você tem uma ação de graça para Deus? Tem um agradecimento para fazer para Ele? Amém? Nós estamos aqui participando na mesa de Deus. E nós queremos participar da melhor maneira, louvando, adorando, nos entregando a esse momento, a Ele. E nós queremos lembrar que o nosso Deus é bom.
Nosso Deus é muito bom e sua misericórdia dura para sempre. Você crê nisso? Então cante com a gente agora. De graça, em seus átrios adorar, entra em sua presença, cantando grande e forte a Jeová. Louvai ao som das trombetas, com bandeira e harpa também. Toda criatura da terra e céu, com canções louvai e de coração, que Deus é bom, que Deus é bom, porque Deus é bom, para sempre é sua misericórdia, que Deus é bom. Deus é bom, porque Deus é bom, para sempre é sua misericórdia. Cristo é para sempre exaltado, de tudo é o Criador. Perante Ele prostrai-vos, levantai as mãos e erguei a voz, porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, para sempre é sua misericórdia, porque Deus é bom. Deus é bom, para sempre é sua misericórdia. Porque Deus é bom, para sempre é sua misericórdia. Ele é bom, porque Deus é bom, para sempre é sua misericórdia. Nós queremos lembrar essa noite que nós somos livres pelo sangue de Jesus, amém? Você é livre pelo sangue de Deus? Então eu quero te convidar a cantar essa música, a bater palmas a Deus, se você quiser dançar, se você quiser levantar suas mãos, mas aproveite esse momento para extravasar a tua alegria de saber que você é livre em Cristo Jesus, amém? Nós somos livres, nós estamos aqui para festejar a nossa liberdade, que nós conquistamos na cruz junto com Jesus, amém? Amém? Então nós vamos cantar agora que nós somos livres para servir, nós somos livres para viver em Cristo Jesus. Santidade e toda a verdade, sou realmente livre em Cristo Jesus. Continue com as palmas. Sou livre para te servir, sou livre para caminhar em santidade e toda
Jesus, da lei da morte do pecado, Ele já me libertou. Por isso agora em santidade, viver em Cristo vou. Puro coração vou ter e todo o meu proceder. Eu sei que Cristo Jesus sou mais que vencedor. Sou livre para te servir, sou livre para caminhar em santidade, em toda a verdade. Sou realmente livre em Cristo Jesus. Da morte do pecado, Ele já me libertou. Por isso agora em santidade, viver em Cristo eu vou. Puro coração vou ter e todo o meu proceder. Pois sei que Cristo Jesus sou mais que vencedor. Sou livre, sou livre, sou livre em Cristo Jesus. Sou livre, sou livre, sou livre em Cristo Jesus. Sou livre, sou livre, sou livre em Cristo Jesus. Sou livre, sou livre, sou livre em Cristo Jesus. Ele já me libertou. Por isso agora em santidade, viver em Cristo eu vou. E puro coração vou ter e todo o meu proceder. Pois sei que Cristo Jesus sou mais que vencedor. Amém. Vocês estão acostumados com o tio Nê falando no final, né? Sou livre em Cristo Jesus. Só para lembrar então, para a gente estar em oração por ele. Teve um mal-estar, então esteja orando pelo nosso pastor, né? E provavelmente ele está nos assistindo, então dizer que você faz muita falta aqui, tio Nê. Se cuide. Amém. Nós temos aprendido a adorar a Deus, graças a Deus, com o verdadeiro ministro de louvor que nós temos aqui na nossa casa, né? E nós queremos continuar, e nessa noite nós queremos olhar para a nossa cruz e para lá caminhar, né? Quebrantado com o nosso coração e realmente nos entregar, fazer parte da mesa de Deus. Então quero te convidar nesse momento, realmente se quebrantar, cantar, olhar para a cruz e para lá caminhar. A cruz que pede de nós a nossa velha vida, mas dá para nós uma vida muito melhor e abundante. Amém? Para a cruz eu vou.
chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, e trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Impressionante é o seu amor. O quanto és fiel, impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado. Mais uma vez. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Quebrantado pelo seu amor, Jesus, pela tua quebrantado do seu amor. Amém. Que nosso coração esteja no nosso Deus, em amá-lo, em servi-lo, em segui-lo. Nesse momento, nós, no culto de hoje, somos convidados a participar da mesa de Deus. E quando eu vejo a mesa, eu lembro de obediência, que Ele morreu na cruz. Ele deu para nós, sim, liberdade, mas Ele nos chama a sermos filhos obedientes. E a adoração é um ato de obediência a Deus. Nós devemos isso a Ele. Então eu quero te convidar a cantar esse último cântico realmente como uma oração, como uma consagração ao nosso Deus que nos salvou.
Feche teus olhos. Coração está em ti, em te amar e te seguir, prazer maior em mim não há que te louvar, te adorar. Coração está em ti, em te amar e te seguir, prazer maior em mim não há que te louvar, te adorar. Sou o que me faz ser, tenho que me desistir. Tudo em ti eu posso, basta entrar em tua presença e crer. E sobre as asas dos querubins, ali, Senhor, tu ordenas bênçãos a mim, teu filho, em abundância, que te adora. Ó Deus eterno, minha habitação, tu me sustentas com braços eternos, faz sobressair a tua luz e a tua vitória. Sou o que me faz ser, tenho que me desistir. Tudo em ti eu posso, basta entrar em tua presença e crer. E sob as asas dos querubins, ali, Senhor, tu ordenas bênçãos em abundância a mim, teu filho, que te adora. Ó Deus eterno, minha habitação, tu me sustentas com braços eternos, faz sobressair a tua luz e a tua vitória. A tua vitória. A tua vitória. A tua vitória. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome.
todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou e a si mesmo se humilhou e como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu o nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. E ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, levante sua mão e declare: nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Amém. Ao nome de Jesus pertence o nome que é sobre todo nome, soberano sobre todas as coisas. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é isso que a palavra de Deus diz que Ele é. Majestoso, Rei dos Reis, poderoso, eterno, vencedor. Naquela cruz Ele venceu a morte. Aleluias. Nós estamos aqui para celebrar a vitória de Jesus. A vitória de Jesus naquela cruz. A morte Ele venceu. Ele ressuscitou, Ele está vivo. Ele está aqui diante de nós agora, assentado sobre um trono. Deus, toma o teu lugar.
Jesus, toma o teu lugar. Nós queremos nos lembrar de Ti. Nós queremos nos lembrar de Ti, Jesus. Nós queremos nos lembrar que um dia o Senhor abriu mão da sua glória, se esvaziou ao ponto de se entregar naquela cruz para nos salvar. E nós te adoramos, porque Deus, o Pai, te exaltou, lhe dando o nome que é sobre todo nome nos céus e na terra. Não existe homem mais poderoso do que o nosso Deus. Não existe homem mais poderoso, ou sequer existiu homem mais poderoso que o nosso Jesus. Não existiu homem mais sábio, ou não existe homem mais sábio do que o nosso Jesus. Ele é o Todo-Poderoso Deus, o Rei dos Reis, aquele que nós adoramos, e nós entregamos agora o louvor, a honra e a glória. Jesus, recebe a nossa adoração, e prepara o nosso coração, Senhor Jesus, a receber a Tua palavra. Jesus, que nós não venhamos a ficar aquém, mas que nós venhamos realmente a ter fogo no nosso coração, de podermos participar da Tua mesa, Pai. Jesus, que o nosso coração venha arder de fogo, de amor por Ti, de poder participar da Tua mesa, Pai. De podermos, Deus, realmente participarmos, Senhor Jesus, do pão, do cálice, e de nos lembrar, Pai, da vitória na cruz, Pai. Jesus, prepara o nosso coração com fervor espiritual, a receber a Tua palavra, o alimento que vem de Ti, Pai. E a Ti seja toda a honra, toda a glória. Tudo nesse culto é para Ti, nada para nós, Senhor Jesus. Nós Te entregamos tudo, tudo, tudo. No nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém, amém. Você pode se assentar, meu irmão. Amado Deus, ainda queremos falar contigo esta linguagem de quebrantamento, humildade e dependência que nós chamamos oração. Pedindo que Tu recolhas o nosso louvor nesta noite, que o Senhor receba as nossas ofertas, os nossos dízimos. Recebe em Tua santa presença as nossas súplicas, as nossas orações, intercessões. Senhor, Tu que vês todas as coisas, que até mesmo os nossos pensamentos e sentimentos, que são conhecidos diante da Tua presença, sejam aceitos por Ti. Senhor, ainda que como pecadores, mas através de Teu Filho Jesus Cristo, que Tu tenhas prazer neste culto, Senhor, porque nós o oferecemos a Ti. É para Ti que nós estamos reunidos aqui. E é a Ti que nós queremos ouvir nesta hora, Senhor. Reconhecendo que este livro, que é a Bíblia, é a Tua palavra. E que ao abrirmos a Tua palavra, nós cremos que Tu falas conosco, Senhor, que Tu nos orientas, dirige. Então fala conosco nesta noite, abre os nossos ouvidos para Te ouvir, abre, Senhor, o nosso coração para Te amar. Senhor, enquanto nos voltamos inteiramente para Ti, Tu que conheces todas as nossas necessidades, atende, Senhor. Cuida de nós, Senhor.
visita os enfermos, socorrendo-os, curando-os. Visita aqueles que estão perdidos, desencaminhados neste mundo perdido, Senhor. Concede salvação àquele que crê, àquele que se arrepende, Senhor. Liberta os cativos do diabo, Senhor, fazendo-os livres como filhos na Tua presença e em Tua casa. Pai, entregamos em Tuas mãos este culto que só Te oferecemos no nome de Teu Filho Jesus. Amém. Amada Igreja, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 22 do Evangelho segundo São Lucas. Nós faremos a leitura do versículo 14 até o versículo 20. E chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Tomando o cálice e havendo dado graças, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Amém. Até aí. Queria focalizar a atenção com vocês nesse versículo 20. Está falando no cálice da ceia, que é o cálice do Novo Testamento, da nova aliança no sangue do Senhor Jesus Cristo. Amém? Jesus estava aqui com os seus 12 apóstolos, participando com eles daquela última Páscoa antes que ele padecesse a morte de cruz, como cordeiro, uma morte vicária. Ele morreria a nossa morte. Ele sofreria na cruz o nosso fracasso. Ele pagaria a nossa dívida. Ele levaria para aquela cruz o nosso pecado, para nos dar a sua justiça. Ele que se fez homem, para que nós pudéssemos entrar um dia na presença de Deus como filhos de Deus. Então nós precisamos entender o que Jesus estava fazendo naquela noite, naquela última Páscoa com os seus discípulos. Ele estava instituindo esta celebração
que nós hoje nos reunimos aqui para celebrar a ceia memorial da nova aliança. Nós, resumidamente, usamos a expressão a ceia do Senhor. É a designação mais correta, não é? A ceia do Senhor. Então, precisamos entender o que Jesus estava fazendo naquele momento. Ele estava preparando os discípulos para darem testemunho da sua morte, na esperança e na certeza da sua ressurreição. Jesus, na cruz do Calvário, ele se tornaria maldição para que nós pudéssemos ser abençoados. Ele levaria para aquela cruz as nossas mazelas, as nossas enfermidades, para que pudéssemos ser sarados, santificados. Amém? Ele estava se preparando para subir aquele lugar de maldição e morte, para morrer a nossa morte, para que nós pudéssemos provar a sua vida, o seu sangue. Sangue é vida. E aqui ele está falando sobre o cálice da nova aliança em seu sangue. Amém? Glória a Deus. É um momento muito importante do Evangelho. E nós queremos então, com a graça de Deus, verificarmos com vocês alguns pontos importantes da aliança. Há muitas pessoas que participam da ceia do Senhor e não se apercebem, não têm revelação espiritual da importância da ceia. Nós precisamos compreender, nós precisamos viver o significado desta refeição memorial. Nós precisamos discernir o compromisso vertical que nos une a Deus através de seu Filho Jesus Cristo. E ao mesmo tempo, o compromisso horizontal que nos une com os demais membros do corpo de Cristo. Nós usamos muito essa expressão, corpo de Cristo. O apóstolo Paulo fala mesmo até em sermos batizados no corpo de Cristo. Assim como somos batizados nas águas e nos identificamos com Jesus em sua morte, em sua ressurreição, mas na ceia do Senhor, nós, por assim dizer, estamos sendo batizados no corpo de Cristo. A ceia nos fala muito fortemente em santificação e em unidade no corpo de Cristo. E esta unidade, como disse Paulo ali no livro de Colossenses, esta unidade se dá através de juntas e ligamentos. O apóstolo Paulo, em Colossenses 2, versículo 19, ele diz assim: e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Imagine um pouquinho o seu corpo físico. Você é capaz de fazer movimentos, porque os ossos que compõem os seus membros, eles estão todos ligados por juntas, por ligamentos,
formando articulações que funcionam perfeitamente, de forma que, se o meu cérebro envia um comando para que o meu braço se movimente, ele então se movimenta, e os meus membros são capazes de fazerem movimentos sob o comando do meu cérebro. O apóstolo Paulo está usando esta figura para o corpo de Cristo, Jesus Cristo, o cabeça, nós, os membros do corpo, estamos todos ligados, conectados. Enquanto há vida, nós estamos conectados para cumprirmos uma missão aqui na terra. E o que é que nos faz um corpo? É a aliança, meus irmãos. É a presença do Espírito Santo no corpo de Cristo, na igreja. Então, é muito importante nós compreendermos a revelação espiritual que há nessa expressão, o corpo de Cristo. A Bíblia diz que o Pai ama o Filho, e o Filho ama ao Pai, ele está sujeito. Sabe, meus irmãos, nós, pela nova aliança, nós somos olhados por Deus Pai. O soberano Deus, Criador, que julgará as nações com justiça, como diz o salmo que lemos na introdução deste culto. Esse Deus soberano, Criador e Todo-Poderoso, juiz dos anjos e dos homens, ele olha para nós. E ele nos olha com amor, não com ira. E por que que ele é capaz de nos olhar com amor? Porque nós somos o quê? O corpo de Cristo aqui na terra. Amém? Então, Jesus entrou na presença do Deus eterno, aspergindo o seu próprio sangue no santuário do céu. E ele entrou ali nos representando. De certa forma, nós, os que cremos, estávamos nele quando ele ali entrou. E o autor do livro de Hebreus diz que o sangue do Senhor Jesus, ele fala ainda mais alto do que o sangue de Abel, que foi assassinado por seu irmão Caim, lá no jardim do Éden. O sangue de Abel clamava diante do trono de Deus por vingança. Mas o sangue de Jesus, ele fala coisas melhores, coisas superiores. O sangue de Jesus diante do trono do Altíssimo, diante do tribunal de Deus, ele clama por perdão para os nossos pecados. Ele clama por restituição, por reconciliação. E Deus então nos olha através de seu Filho Jesus. E Ele nos perdoa. E Ele nos ama. Meus irmãos, e por meio da aliança, ou por meio do testamento. Então, o testador, como diz a palavra de Deus, teve que morrer. Você já notou que a sua Bíblia é formada pelo Antigo Testamento e o Novo Testamento. Nós podemos usar uma outra linguagem, a Velha Aliança e a Nova Aliança. Amém? Então, o testador
morre. E quando nós nos reunimos para a ceia, meus irmãos, nós estamos entrando no acesso à nossa herança. Amém? E uma história muito bonita, que uma jovem, uma menina, estava na extinta União Soviética, em que era proibido cultuar a Deus, mas que havia lá, como há em todos os países comunistas, uma igreja subterrânea. E a menina estava indo para uma reunião secreta para celebrar a ceia do Senhor. E a polícia soviética desconfiou e fizeram uma abordagem. Para onde você está indo? E a menina, ela teve assim uma inspiração de Deus na hora, para não mentir. Porque, meus irmãos, eu quero dizer uma coisa: crente não mente. Se a pessoa mente, não é um cristão verdadeiro. É um cristão nominal. E a menina, então, para não mentir, ela falou a verdade de uma forma figurada. Ela disse assim para os policiais: meu irmão mais velho morreu. E eu estou indo para uma reunião da família para decidir a respeito do testamento. Ele falou: então, pode ir. O que ela falou? Eu estou indo para a ceia do Senhor. Mas ela falou de uma forma metafórica que confundiu a mente dos policiais. Portanto, meus irmãos, o testador, Jesus Cristo, morreu. E ele nos deixou uma herança. Se nós pegarmos a Bíblia toda, é o testamento. Amém? O conceito de aliança é a base, é a essência de toda a Bíblia. Agora, as pessoas do mundo de hoje, especialmente no Ocidente, têm uma dificuldade muito grande em compreender a aliança. Porque o conceito que os homens têm de aliança é um papel assinado no cartório, e que, na primeira oportunidade, eles vão burlar as regras e vão violar o contrato e o acordo. A mesma coisa se dá com o casamento. O casamento também, do ponto de vista de Deus, é também uma aliança de sangue. Só que nos dias de hoje já não existe mais o sangue da aliança do casamento. Eu não sei quantos sabem que após a Revolução de 64 no Brasil, houve um problema diplomático entre o Brasil e a França. Eu não me lembro qual foi o nome do diplomata brasileiro, que ele falou uma verdade que foi recebida na França como altamente ofensiva. E alguma pessoa do governo francês disse para esse diplomata brasileiro: é verdade que vocês fizeram lá no Brasil uma revolução sem sangue? E o brasileiro, na ponta da língua, respondeu imediatamente: é verdade, que nem casamento francês. Não é? E aquilo gerou uma polêmica muito grande. Não é? Mas, então, vocês entenderam a figura, né? Não vou dar detalhes. O casamento é uma aliança de sangue. A nossa relação com Jesus é uma aliança de sangue. Por isso, nós começamos a nossa reflexão com um versículo que Jesus fala: a nova aliança, o novo testamento, no meu sangue. Nós não podemos levar uma vida cristã poderosa se nós não crermos naquilo que o sangue de Jesus está fazendo em favor das nossas vidas.
nós precisamos ver que aliança na Bíblia é muito mais do que um contrato assinado pelos homens. Aliança na Bíblia é uma questão de vida, é uma questão de sangue, é um compromisso solene, é um compromisso sagrado entre Deus e os homens. Amém, igreja? Você não pode entender muito bem a Bíblia se você não entender o que é uma aliança. Dizem os estudiosos da antropologia bíblica que a aliança é um costume da cultura dos povos semitas que se espalhou pela região do Oriente Médio e se espalhou também para a África. Muitos judeus nas diásporas imigraram para regiões da África. E este costume tipicamente semita se espalhou por vários lugares do mundo. Então, hoje nós estamos celebrando aqui uma festa, um ritual, uma refeição simbólica que nasceu dos filhos de Sem, filho de Noé, através de quem os povos semitas foram originários, dentre os quais os hebreus. Então, havia esse costume que na África ficou conhecido como fazer irmãos. Ora, mas como se faz um irmão? Na nossa cultura, irmão é só aqueles que nasceram do mesmo pai, da mesma mãe, ou do mesmo pai, ou da mesma mãe. Mas segundo a cultura inspirada pelo reino de Deus, é possível fazer irmãos de sangue. Como fazer irmãos de sangue? Vou contar uma história inusitada para vocês. O grande missionário britânico David Livingstone estava desaparecido no continente africano. E o mundo inteiro, na época, queria saber do paradeiro daquele grande homem. E um jornalista americano, chamado Henry Stanley, foi para a África, se embrenhou no continente africano para tentar encontrar David Livingstone. Uma tarefa, uma missão praticamente impossível num continente daquele tamanho. E Stanley tinha um problema de estômago. Então, uma curiosidade sobre este jornalista é que onde ele ia, pela África afora, ele tinha que levar uma cabra leiteira, porque só o leite de cabra amenizava o problema de estômago que ele tinha. E eles começaram a encontrar grandes dificuldades e hostilidade das nações nativas da África. Então ele aprendeu na prática que ele somente poderia continuar se deslocando no continente africano se ele aprendesse um costume daqueles povos, que era o costume da aliança. Se ele não fizesse irmãos de sangue, ele encontraria milhares de inimigos pela frente e não poderia cumprir a sua missão. Então, logo de cara, ele teve que fazer uma aliança com um líder tribal chamado, se não me engano, Mirambo. E aí orientaram Stanley o que tinha que ser feito e fizeram lá um ritual de aliança
e os dois tornaram-se irmãos. E neste ritual da aliança, normalmente se faz uma ceia. E as duas pessoas que estão entrando na aliança, eles vão comer o mesmo alimento naquela mesa, isto é, do mesmo animal que foi sacrificado, e eles vão beber a mesma bebida. Então, há uma refeição simbólica da aliança. Muitas vezes, nesta refeição da aliança, as pessoas tiram a sua túnica e trocam as túnicas. A túnica que representa a vida, a sobrevivência. Então, essa troca da túnica, em muitas culturas, significa: eu te dou a minha vida e você me dá a sua vida. Outra coisa que eles trocam, em muitas culturas, é o cinto, porque o cinto é onde se dependura as armas, a espada, o facão, seja lá o que for. Então, eles trocam o cinto. E isso tem o seguinte significado: a partir de hoje nós somos irmãos de sangue. Eu vou dar a minha vida para defender a tua, e você vai dar a tua vida para defender a minha. E daí sentavam ali e comiam aquela refeição e tornavam-se irmãos de sangue, ou amigos de aliança. Havia um costume na refeição da aliança de trocar presentes. E aí, na hora da cerimônia lá, foram ver o que o chefe Mirambo queria receber de Stanley. E vocês sabem o que o chefe pediu de presente? A cabra do jornalista. Mas ele não podia sobreviver sem a cabra leiteira. Mas aí ele ficou apavorado, né, de perder a sua cabra. Aí alguém disse para ele: não se preocupe, porque o chefe, ele tem milhares de cabras leiteiras. Você dá a sua cabra para ele e você se torna dono das milhares de cabras que ele possui. E aí o mestre, o chefe tribal, entregou de presente para Stanley a sua lança e pegou a cabra dele. Então, uma troca de presentes. Quando faziam o casamento, era o mesmo procedimento. Havia toda uma troca ritualística de uma série de coisas significantes, uma troca de presentes, e também havia o corte da aliança. Aliança, em hebraico, é a palavra berit, que quer dizer cortar. Quando duas pessoas vão entrar em aliança, no sentido hebraico da palavra é o seguinte: vamos cortar uma aliança. Muitos povos literalmente faziam um corte na hora do casamento. Por exemplo, havia um conceito anatomicamente errado, evidente, mas que dizia que o dedo anelar tinha um nervo que comunicava diretamente no coração. Então fazia-se um corte no dedo anelar e juntava-se os dois dedos do homem e da mulher. Ou então fazia um corte no pulso e justapunha-se os dois pulsos, como querendo dizer: a nossa vida está se misturando a partir deste momento. O sangue significa a vida. E por que eu estou falando para vocês de costumes da antropologia
religiosa dos semitas. Porque Jesus fez uma aliança com Deus Pai. Como homem, ele fez esta aliança. Porque Deus é espírito, Deus não tem sangue. Vocês sabiam? Mas Jesus é homem, e Jesus tem sangue. E ele nos redimiu como homem, e ele apresentou o seu sangue diante de Deus. E ele nos representou diante de Deus. E nós fomos aceitos e amados por Deus. Diga glória a Deus, se você entendeu esta figura. Então nós precisamos amar com muita gratidão este conceito da aliança que foi firmada conosco através de Jesus Cristo. Agora, queridos irmãos, toda aliança tem determinados privilégios. Por exemplo, da aliança que temos com Jesus, nós ganhamos o privilégio da salvação, o perdão dos pecados, a proteção, a purificação da nossa consciência culposa, a proteção, a provisão. Você já parou para pensar um pouquinho que você já poderia estar morto se não fosse o trabalho dos anjos de Deus? Você já parou para pensar um pouquinho que você poderia não ter nada do que tem se não fosse o caráter provedor e fiel de Deus para a sua vida, para a sua família? Então, Deus está cumprindo as obrigações dele na aliança. Então, a aliança tem privilégios e tem também obrigações. Por exemplo, a lei mosaica do Antigo Testamento, os israelitas tinham que observar todos os mandamentos do Antigo Testamento. E você perguntaria, e agora nós estamos na nova aliança, o que nós temos que fazer? Nada. Jesus já fez tudo. Nós precisamos só crer em Jesus. Nós precisamos somente obedecê-lo, adorá-lo, amá-lo. Amém? Aleluia. E ao nos juntarmos diante da mesa do Senhor, precisamos renovar a cada ceia a nossa aliança com Deus. Meus irmãos, infelizmente, muitos cristãos, tanto evangélicos, protestantes, como católicos romanos, participam da ceia, participam da missa, e muitas vezes não sabem o que estão fazendo. Eles não sabem que eles estão ali por causa de uma aliança de sangue. Amém? E que na verdade é a vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que está sendo transfundida para a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Agora você poderia fazer uma pergunta muito boa. Por que Deus tem que fazer aliança com os homens? Muito boa pergunta. E já vamos responder. Deus tem um caso de amor apaixonado para com os seres humanos. Amém? E toda relação de amor tem momentos de crise. Então, se você pegar de Gênesis até Apocalipse, você vai observar
muitas crises. Em cada momento de crise, Deus veio e fez uma aliança com alguém. Quantos estão me entendendo? É muito importante você entender isso. Porque através da aliança, nós somos fortalecidos espiritualmente. A aliança nos encoraja, ela nos empurra para frente, ela aumenta a nossa fé, ela aumenta a nossa gratidão, aumenta a nossa devoção, o nosso amor por Deus. Sem aliança, nós não estaríamos aqui. Não existiria o Antigo Testamento e não existiria, portanto, também o Novo Testamento. Então, logo lá no Gênesis, Deus criou os céus e a terra. Capítulo 1 e 2 já diz, e a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face das águas. Meus irmãos, sempre que a Bíblia diz que algo está assolado e vazio, é consequência de um julgamento. Então já houve um julgamento divino logo no início, e eu creio que foi por causa da queda de Satanás. E Deus vem, então, faz uma aliança com a sua criação. Depois nós temos em Gênesis 3, a grande crise da queda da raça humana na rebelião do pecado. Deus vem e faz uma aliança com Adão e Eva. Gênesis 3:15, por exemplo, Deus faz uma promessa. E aqui é mais uma coisa, que a aliança, ela traz consigo as promessas da aliança. E Deus então faz uma promessa. Pela primeira vez ele promete o Redentor. Agora a raça humana se fez filhos do diabo. Eles entregaram grande legalidade ao diabo para agir aqui na terra. Se nós olharmos o Salmo, diz que os céus são os céus do Senhor, mas ele deu a terra para os filhos dos homens. Os filhos dos homens pegaram a terra e deram para o diabo. E Deus então estabelece um plano. Aprenda, Deus é um grande planejador. Ele não tem pressa, passo a passo. E Deus então estabelece um plano de redenção para tomar de volta das mãos do diabo o ser humano que ele criou com tanto amor. E criou o ser humano e ele disse que era muito bom. E Deus então vem através das alianças, ele vai reconquistando o ser humano. Mas antes de fazer uma aliança, ele se relaciona com quem ele vai fazer aliança. Como ele se relacionava com Adão no Jardim do Éden. Vocês já pensaram, meus irmãos? Deus passava ali pelo Éden todos os dias para ter aquele momento gostoso de comunhão com Adão e com Eva. Agora Adão e Eva estão caídos e Deus começa a se relacionar com um homem chamado Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus, aleluia. Depois nós temos Noé. Noé andou com Deus. E Deus vem e faz uma aliança com Noé. E faz promessas para Noé. Então esta aliança é motivada pela crise do dilúvio.
Mas a raça humana continua caindo e há depois uma grande crise da Torre de Babel. E Deus então encontra um homem chamado Abrão. E Deus chama Abrão. Deus começa um tempo de comunhão com Abrão. E num determinado dia, Deus faz uma aliança com Abrão. E Deus faz promessas a Abrão. Inclusive, dentre as promessas que ele faz, é que ele daria toda aquela terra de Canaã, onde ele estava peregrinando, daria a descendência de Abraão. Por essa razão, meus irmãos, aquela terra que estão disputando por direito teológico pertence aos filhos de Israel. Amém? Mas a queda continua. Depois da crise da Torre de Babel, nós temos a crise do Egito. O povo que é a descendência de Abraão, o homem com quem Deus fez uma aliança. E quando Abraão fez uma aliança com Deus, ele penhorou a sua vida e a vida dos seus descendentes. É por isso que todo judeu faz a circuncisão. A circuncisão é o sinal da aliança que foi dado a Abraão e aos descendentes de Abraão. Quer dizer, Abraão estava fazendo isso, penhorando a sua vida e toda a sua descendência, entregando a Deus naquela aliança que é conhecida como aliança abraâmica. Mas depois a descendência de Abraão agora está cativa no Egito. Ora, Deus promete, quando faz uma aliança, Ele promete proteger, assegurar o sustento daqueles com quem Ele tem uma aliança. Então, Deus vai ao Egito e agora levanta Moisés para libertar o seu povo da escravidão do Egito. Então aí nós temos agora a aliança mosaica, aliança em que Moisés foi o mediador desta aliança. Depois nós temos a era dos juízes, Israel se corrompe, se afasta de Deus, e Deus agora acha um outro homem. Notem que coisa bonita, Deus está procurando na terra um homem ou uma mulher com quem ele possa firmar uma aliança. As primeiras alianças são feitas com pessoas. As primeiras alianças são muitas vezes condicionais, como a aliança mosaica, a aliança com Moisés, era uma aliança condicional, porque dependia de que eles vivessem na observância dos mandamentos. E não viveram dessa forma. Portanto, aquela aliança se desfez. Foi necessária uma nova aliança. Mas então, Deus achou um homem. No livro de Atos diz assim: achei Davi, um homem segundo o meu coração. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Tem pessoas que dizem, mas não entendo como Davi era um pecador terrível. E aí pode mencionar os pecados de Davi. Não entendo como Deus olha para este homem e diz, ele é um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi era um homem profundamente arrependido, temente a Deus, consciente das suas falhas. Sabe, meus irmãos, vou dizer uma coisa importante, que mais importante daquilo de errado que você fez, é aquilo que você fez depois.
E aí é o momento do arrependimento. Então Deus faz uma aliança com Davi. E Deus faz promessas para Davi a respeito da sua posteridade, daqueles que se assentariam no trono de Davi em Jerusalém. Quantos lembram dos evangelhos que um dos títulos messiânicos de Jesus é Jesus, filho de Davi? Quantos sabem que Deus, através de Jesus, está cumprindo promessas que ele fez a Davi, com quem ele fez uma aliança? E mesmo depois de Davi, continuou a queda e a degeneração do povo. Nós temos a crise da idolatria, nós temos a crise da deportação para a Babilônia. Então, nesta crise, Deus começa a usar Jeremias, Ezequiel e outros profetas para falar da era messiânica que está chegando. Está vindo o Filho de Deus, que fará agora uma aliança, meus irmãos, uma aliança que não é mais temporária, é uma aliança eterna, é uma aliança para sempre, não é mais uma aliança condicional, agora será uma aliança incondicional, não é mais aliança com um homem, mas é a aliança com aqueles que dentre a raça humana, indistintamente de raça, mas aqueles que crerem no Senhor Jesus e se arrependerem dos seus pecados e nascerem de novo, aleluia, farão parte desta nova aliança. Assim como na aliança mosaica, aliás, desde a aliança abraâmica, o sinal da aliança era a circuncisão, que era um corte feito na carne do homem. Mas agora, meus irmãos, não é mais no corpo que é o sinal da aliança. Agora é no Espírito, é o novo nascimento, aleluia. É nascermos de Deus por obra do Espírito Santo. Aleluia. É nos tornarmos o lugar de habitação de Deus aqui na terra. Amém? Glória a Deus. Quantos estão visualizando um pouquinho melhor a importância da aliança? Por favor. Eu quero saber se eu estou sendo entendido. Porque se você souber o que é uma aliança, as suas orações vão ser com mais poder. Serão orações mais intrépidas, mais corajosas. Você tem que entender que não é uma coisa pequena, uma aliança com Deus. Eu citei o caso do jornalista americano, Stanley. Dizem que ele, para chegar até David Livingstone, ele tem que fazer cerca de 50 alianças com líderes tribais africanos. Ele tinha que ser um irmão de aliança daqueles povos, para não ser interpretado como um inimigo e ser crivado de lanças e morto ali na África. Ele teve que tornar-se irmão dos africanos para chegar, com a ajuda deles, até o missionário David Livingstone. A mesma coisa, meus irmãos, se aplica a nós. Ninguém vai chegar no céu sem ter uma aliança com Deus.
Amém? Nós precisamos, então, compreender o que é uma aliança. Bem, amados irmãos, eu vou encerrar a reflexão por aqui. Muito embora sou apaixonado por esse assunto, poderia ficar aqui mais uma hora falando de aliança com vocês, né? Mas ficaria satisfeito se você conseguiu vislumbrar a importância de ter uma aliança. Quando Jesus fala aqui no Evangelho de Lucas sobre a nova aliança no meu sangue, quando ele fala em comermos o pão que é o seu corpo, bebermos o cálice da nova aliança no seu sangue. Meus irmãos, esta é a linguagem da aliança. Nós precisamos discernir, como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 11, nós precisamos discernir que somos um corpo e que somos o corpo de Cristo aqui na terra. Precisamos estar com a nossa via de compromisso vertical com Deus em pé e com o nosso compromisso com os nossos irmãos também em pé. Eu não posso dizer que amo a Deus e aborreço o meu irmão, com quem eu estou junto no corpo de Cristo. Quantos estão entendendo isso? Então é muito importante, meus irmãos, que nós tenhamos esta compreensão, principalmente quando participamos da ceia do Senhor. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11, ele diz que há muitas pessoas fracas, enfermas, e muitos até que morreram já prematuramente no corpo de Cristo. E por quê? Porque eles não souberam discernir o corpo. Eles achavam que a igreja é um mero ajuntamento social, apenas um fenômeno sociológico. Não, a igreja é o corpo de Cristo aqui na terra. E, portanto, nós temos que viver de tal maneira o nosso relacionamento, que jamais venhamos a desonrar a cabeça do corpo a qual nós estamos ligados. A cabeça do corpo é Jesus Cristo. Segunda coisa importante, que jamais venhamos a ofender ou entristecer o Espírito Santo, pelo qual nós estamos ligados uns aos outros. E aqui um terceiro ponto importantíssimo, que jamais injuriemos os membros do corpo de Cristo com os quais nós estamos unidos. Amém? Então nós temos que levar a sério a nossa relação com Deus, mas também a relação com os nossos irmãos. Amém? Glória a Jesus Cristo. Queria chamar os músicos aqui para frente para nós celebrarmos a Deus neste momento tão importante com ação de graças e com adoração, nós participarmos desta refeição simbólica da aliança. Lembram que eu falei para vocês que toda aliança era feita em torno de uma mesa? Então havia um sacrifício da aliança, haviam as promessas da aliança,
E depois as pessoas que estavam em aliança comiam aquela refeição simbolicamente, e a partir daquela refeição memorial de aliança, eles se lembrariam por todas as suas vidas que agora eram irmãos de sangue, irmãos de aliança. Amém? Isso é muito importante e é muito sério. A igreja não é todo mundo que entra por essas portas. A igreja do Senhor Jesus é um corpo formado por membros que estão em aliança do Senhor Jesus, uns com os outros e todos com Jesus como cabeça. Vamos ficar de pé e vamos fazer uma oração. Querido Pai, obrigado, porque a Tua palavra não mente, porque existe uma cultura do Teu reino nesta terra, que ainda deixa transparecer os resquícios do temor do Teu nome que é santo. Ó Deus, ajuda-nos a honrarmos a Ti, através do cabeça deste corpo que é Jesus. Ajuda-nos, ó Pai, a jamais ofendermos ou entristecermos o Teu Espírito Santo. Ajuda-nos, Senhor, a jamais caluniarmos os membros do corpo com os quais nós estamos unidos em aliança do Senhor. Senhor, neste momento em que Te agradecemos pelo pão e pelo vinho desta mesa, que consagramos a Ti neste momento, estes elementos simbólicos, que vamos tomar como nosso alimento na mesa Tua, Senhor. Nós queremos Te agradecer de todo o nosso coração, pelo perdão dos nossos pecados, porque Tu tens sido provedor nas nossas vidas. O Senhor tem nos guardado do mal. Senhor, oportunamente eu Te peço que Tu guardes os Teus filhos desta peste que está espalhada pelo mundo. Guarda-nos, ó Pai, que os nossos olhos estejam primeiramente postos em Ti, não estejamos na dependência exclusiva dos homens, da ciência, de uma vacina. Nossos olhos estejam postos em Ti. Tu podes perfeitamente nos guardar pelo poder do sangue de Teu Filho Jesus. Como podes perdoar as nossas transgressões, como podes nos reconciliar, nos santificar. Senhor, nós Te agradecemos, Te bendizemos, e é nesta atmosfera de gratidão e louvor a Ti que nós partimos o pão. Aleluia. E santificamos este cálice da nova aliança no sangue do Senhor Jesus Cristo. Permita-nos confirmar que temos uma aliança contigo e queremos viver e frutificar no poder desta aliança, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Agora, com alegria nos nossos corações, nós nos serviremos, retornaremos aos nossos lugares. Aqueles irmãos que não foram batizados ainda, aguardem, em breve vamos anunciar uma nova integração
E depois que você descer as águas do batismo, poderá também participar da ceia. Se alguém estiver nos visitando e que seja membro ativo em sua igreja, você é bem-vindo e pode participar. A mesa do Senhor não é a mesa da igreja, é a mesa do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então nós viremos nos servir enquanto adoramos e retornaremos para o nosso lugar até que todos sejam servidos. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor, louvamos-te pelo sangue de teu Filho Jesus, pelo corpo de teu Filho que foi ferido naquela cruz para a remissão dos nossos pecados. Senhor, e agora recebe a nossa gratidão, louvor, traz sobre nós a tua bênção, a tua paz, a revelação do teu amor, a comunhão do teu Espírito Santo, Senhor. Sê conosco, tua amada igreja, nós te adoramos neste momento em que participamos desses elementos da tua mesa.
em nome de teu Filho Jesus. Amém. Podem cear, queridos irmãos.